Olá, minha querida e meu querido. Bem-vindos ao Literatura Viral, um podcast sobre saúde e arte. Meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada pela Universidade de Pádua. E hoje eu vou propor a vocês, senhoras e senhores, uma viagem literária. Uma viagem por terras que me são razoavelmente desconhecidas, na verdade, porque eu gostaria de discutir um autor de literatura romena, o nosso querido Max Blecha, um autor que produziu relativamente pouco, 2 romances, 1 volume de poesias e 1 diário, mas que figura proeminentemente na literatura romena e faz parte do hall de artistas que sucumbiram perante a tuberculose. O Max Blecha publicou quase todas as suas obras no final dos anos 30, entre 1936 e a sua morte em 1938. E ele foi esquecido durante um certo tempo, pelo menos fora da Romênia. Porém, a sua obra tem sido retomada com ímpeto em anos recentes, internacionalmente e também no Brasil, onde suas obras foram traduzidas e publicadas recentemente. Então, preparem-se, senhoras e senhores, para um episódio em que nós vamos falar de Max Blecha, um pouco de literatura romena, mas também os sanatórios no litoral da França e do mal de Pot, um tipo específico de tuberculose que não é pulmonar. Então, simbora! Literatura romena, senhoras e senhores. O que é que eu sei de literatura romena? Eu sei muito pouco, infelizmente, eu sei muito pouco de literatura romena. A primeira coisa que eu teria que clamar em defesa da minha ignorância seriam os autores romenos que escrevem em francês. Eu já discuti uma vez aqui no Literatura Viral, no episódio sobre a Elena Poniatowska, uma escritora que escreve em espanhol, embora de língua francesa, ó que coisa interessante. Eu discuti, falando da obra dela, sobre autores que escrevem em língua estrangeira. Algo que, em teoria literária, nós chamamos de exofonia, né? Então, escolher falar uma língua que não é originalmente a sua, pelo menos não a sua língua mãe. E há vários motivos para que autoras e autores façam essa escolha. Às vezes, para se inserir em um diálogo cultural ou intelectual, às vezes para vender mais livros ou para ter acesso a um mercado um pouco maior. E a exofonia é um pouco mais comum em tradições que são um pouco marginalizadas. Eu mencionei, inclusive, nesse episódio anterior, o caso do Tingis Aitmatov, que é um escritor do Quirguistão e que escreve a sua obra em russo, justamente porque se ele escrevesse em quirguis, ele teria que ser traduzido e isso, é claro, restringe o acesso aos textos desses autores, especialmente no início da carreira. É por isso, inclusive, que a gente vê a literatura africana dos anos 60 e 70, o momento da independência dos poderes coloniais, escrevendo muitas vezes nas línguas dos colonizadores. O Chinua Achebe aqui é o melhor exemplo, um autor absolutamente extraordinário que escolhe não escrever em Igbo, a sua língua materna, mas escrever em inglês. Ele produz o Things Fall Apart, Tudo se Despedaça em português, uma obra belíssima e extremamente influente. Um outro exemplo poderia ser a obra do Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor do Quênia e que, da mesma forma como o Chinua Achebe na Nigéria, começa a sua obra em inglês, mas depois, progressivamente, vai alterando a sua dicção e passa a escrever em Gikuyu anos depois e continua a fazê-lo no presente, porque o Ngugi continua firme e forte com seus 84 aninhos. E vai ganhar Nobel, se der tudo certo. Pois bem,
Isso também acontece com a literatura romena, porque muitos dos intelectuais romenos na virada do século XIX, especialmente no século XX, migram para a França. A gente vai encontrar diversos intelectuais, artistas, que muitas vezes nós discutimos no contexto francês, que na verdade são romenos originalmente. Um ótimo exemplo é o Tristan Tzara, que é um artista de vanguarda, um dos iniciadores do dadaísmo, e cujo nome é um pseudônimo. Tristan Tzara, na verdade, seria um trocadilho vindo do romeno Tristan Tzara. Vamos ver como é que está a pronúncia. Tristan Tzara. Tristan Tzara. E que significaria triste terra ou triste no país, algo assim, justamente apontando para sua condição de exilado. Para além do Tzara, talvez eu pudesse mencionar o Mircea Eliade, que é um estudioso das religiões, um antropólogo, que escreve em romeno e em francês. Talvez o Émile Cioran, é um filósofo que também produz nas duas línguas. Ou ainda o Eugène Ionescu, como se diria em romeno, ou o Ionescu, como eles diriam em francês, autor do Teatro do Absurdo, que produz textos engraçadérrimos, né? E que vai ter uma repercussão muito grande na segunda metade, especialmente do século XX. E aqui se acabam as minhas opções. Infelizmente, isso é tudo que eu tenho para apresentar em minha defesa, senhoras e senhores. E até um pouco normal, infelizmente, que nós não conheçamos outras tradições com profundidade. A literatura é muito vasta, ela exige muito tempo, obviamente ela exige conhecimento de línguas e acesso a traduções que muitas vezes não foram feitas. Uma das vantagens de se ler em várias línguas é justamente o fato de que a gente consegue acessar outras traduções através das traduções que foram feitas. E além disso, a forma como a gente pensa e ensina literatura ainda é muitíssimo eurocêntrica. Há vários esforços recentes entre críticos literários, do público, editores, os prêmios literários, que buscam justamente ampliar o cânone e dar espaço na tradição literária a todos os continentes. A gente adora literatura europeia e, poxa, eu fiz o meu mestrado em literatura italiana, eu sou fã demais, ensino literatura inglesa, maravilha, mas há muita coisa lá fora. E se você gosta de literatura, ponto, que esse é certamente o meu caso, você não tem um interesse em um país específico. Eu adoro literatura brasileira, mas eu também adoro literatura argentina. Não vai ser o futebol que vai atrapalhar a minha apreciação do Borges ou do Cortázar. Eu também adoro a literatura japonesa, o pouquíssimo que eu conheço. Eu adoraria conhecer muito mais de literatura chinesa, de literatura persa, e eu certamente gostaria de conhecer muitos mais autores africanos, para além da Chimamanda Adichie, para além da Obioma, para além do Chinua Achebe, e aí vai. E foi com esse espírito de vontade de descoberta cultural que eu resolvi ler o Max Blecha, um autor que nasce em 1909 na Romênia e ainda muito jovem, aos 19 aninhos, ruma para a França, como vários dos outros intelectuais romenos que eu mencionei até agora. Ele chega na França em 1928, portanto, e vai para lá estudar medicina em Paris. Os seus planos, no entanto, são interrompidos por causa da tuberculose, doença que causou tantas mazelas na história da literatura e da arte. Ele é diagnosticado já em 1928 com mal de Pot, um tipo de tuberculose que não é pulmonar, mas que afeta a coluna vertebral. No mal de Pot, o Mycobacterium tuberculosis, o patógeno que no pulmão causa a tuberculose pulmonar, ataca as vértebras da lombar e da torácica, principalmente. E isso resulta em uma deformação, uma dificuldade de movimento, dores atrozes, além dos sintomas típicos da tuberculose pulmonar, febre, emagrecimento, fraqueza. Eventualmente, o disco que existe entre as vértebras acaba necrosando e isso muitas vezes pode levar à morte. Uma coisa interessante do mal de Pot
é que essa doença é particularmente importante para a paleopatologia, o campo que estuda a história das doenças, quando elas passam a existir, porque nem todas as doenças existiram sempre e nem todas tiveram sempre a mesma forma, o mesmo comportamento, o mesmo tipo de distribuição epidemiológica. E a paleopatologia é justamente a ciência que estuda essas transformações. Hoje nós sabemos que a tuberculose é uma doença milenar e nós temos certeza disso graças a testes genéticos. Mas antes do desenvolvimento dessas técnicas de análise genética, a gente não tinha muito como concluir isso, mas a gente ainda tinha ótimas indicações de que a tuberculose podia ser uma doença muito antiga por causa de resquícios de bioarqueologia. A bioarqueologia trata das ossadas, basicamente, especialmente ossadas humanas que você encontra em escavações arqueológicas. E a gente tem várias múmias egípcias, por exemplo, em que nós encontramos deformações que são consistentes com o diagnóstico de mal de Pot e, portanto, isso revelaria uma história milenar da tuberculose. Uma coisa parecida também acontece com relação a múmias encontradas na América pré-colombina, porque há sinais de mal de Pot, o que indicaria que a tuberculose já havia chegado às Américas antes dos colonizadores europeus. A gente sabe que os europeus chegam com um coquetel gigantesco de doenças, entre elas a varíola, que vai ser a responsável pelo verdadeiro colapso populacional que vai acontecer no continente no século XVI, colapso esse que alguns estudiosos hipotizam que seja da ordem de 90% da população ou talvez até mais. Enfim, o mal de Pot, por causar deformações e deixar sinais nos ossos, ao contrário da tuberculose pulmonar, ele acaba servindo para a paleopatologia, algo que é um pouco inusitado. Uma outra curiosidade, mas que é relevante relacionada a essa doença, é que o cirurgião que a descreveu pela primeira vez no século XVIII se chamava Percival Pot. A gente tem que lembrar que cirurgiões e médicos seguiam percursos diferentes até bem recentemente, até o final do século XIX, início do século XX, os estudos eram separados e a cirurgia era entendida como uma prática secundária inferior à medicina por ser manual. E esse cirurgião, então, Percival Pot, que vai falecer em 1788, vai fazer diversas contribuições à ortopedia, vai produzir volumes sobre fraturas, vai descrever, é claro, a doença que leva o seu nome e vai ser um dos fundadores da epidemiologia e também da medicina do trabalho, porque ele percebe uma relação entre uma profissão, os limpadores de chaminé, e um tipo específico de câncer do escroto, portanto, um câncer ocupacional, se a gente quiser. E ele postula que isso seja causado pela fuligem com que os limpadores de chaminé têm que lidar constantemente no seu dia a dia. E isso vai ser, de fato, confirmado décadas depois, quando se descobre que algumas substâncias que estão presentes, de fato, na fuligem, na fumaça, efetivamente causam mutações no DNA e que resultam em cânceres. E, portanto, são substâncias carcinogênicas, ou seja, substâncias que podem gerar mutações que levam a um câncer. E quando a gente fala de tuberculose pulmonar, a gente sempre tem vários nomes de artistas e escritores, escritoras que sofreram dessa doença. E o mesmo, infelizmente, pode ser dito do mal de Pot, desse tipo de tuberculose que afeta a coluna vertebral. O poeta barroco Francisco de Quevedo, o poeta espanhol do século XVII, que no Brasil influenciou muitíssimo Gregório de Matos, sofria e veio a morrer de mal de Pot. Há ainda a possibilidade de que o Alexander Pope, um importante poeta inglês do século XVIII, também tivesse a doença. Há quem diga que o Leopardi, poeta italiano do século XIX, absolutamente extraordinário, um dos maiores poetas de todos os tempos, na minha opinião. O Leopardi
morreu muito jovem, sempre teve uma saúde muito, muito ruim e ele tinha deformações de fato na coluna e hipotiza-se que talvez isso fosse sim do mal de Pot, mas há outras possibilidades. E há mesmo uma discussão de que talvez o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, também tenha falecido, se não em decorrência direta da doença, mas essa talvez fosse uma condição com a qual ele vivesse no dia a dia, especialmente no fim da vida. E agora que nós já sabemos o que é o mal de Pot, a gente pode voltar então para o Max Blecher, que ao ser diagnosticado em 1928, vai passar a se tratar em uma série de sanatórios. Primeiro, no norte da França, no litoral e não nas montanhas. Então, se trata de um tipo de sanatório muito diferente dos sanatórios de tratamento para tuberculose pulmonar, que é o que a gente está acostumado a encontrar na literatura, sempre em regiões que são montanhosas. Esse não é o caso do sanatório a que se dirige o Max Blecher. Ele vai se tratar, na verdade, em uma cidade que se chama Berck-sur-Mer, ou seja, Berck no mar ou balneário de Berck, porque existia uma vila um pouco mais interiorana, um pouco afastada do litoral que se chamava Berckville, e as duas cidades, na verdade, são uma só. Até o século XIX, essa foi uma cidade que viveu da pesca, mas entra em declínio e, ao longo do século, acaba se transformando em um polo, primeiro, hospitalar, então, de turismo, de saúde, em um primeiro momento, para o tratamento de tuberculosos até mais ou menos os anos 50, com os hiatos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando a cidade continua sendo um grande polo hospitalar, mas aí para atender os soldados feridos durante o combate. A partir de 1950, no entanto, com a descoberta de vários antibióticos que combatem a tuberculose, os sanatórios entram, em geral, em declínio. Mas essa também é a década em que a polio se transforma em um grande problema de saúde pública. E aí a cidade acaba se reorganizando para atender crianças que sofreram de paralisia infantil em um momento em que ainda não havia uma vacina para prevenir a doença. Hoje, há uma vacina. Portanto, vacinem os seus filhos, meus queridos. As vacinas são seguras e são o mecanismo mais extraordinário de saúde pública, um dos grandes triunfos e presentes da medicina e da ciência à sociedade e às nossas vidas. E Berck-sur-Mer vai ser uma cidade, então, que vai atender durante as décadas aí de 50 e 60 crianças que viviam com as consequências da polio, mas eventualmente vai se transformar de pouco a pouco em um polo turístico, na verdade, vai deixar um pouco de lado esse passado médico sanitário. O Max Blecher vai passar, então, um bom período em Berck-sur-Mer, que é onde ele ambienta o romance que a gente vai discutir hoje, Corações Cicatrizados. Depois ele vai continuar o tratamento na Suíça e também, eventualmente, na Romênia, onde ele morre em 1938, aos 28 anos de idade. E não obstante a sua vida muito curta, o Max Blecher ocupa um lugar de proeminência na literatura romena e na vida intelectual romena de modo geral. Ele contribuiu para as revistas surrealistas do André Breton, ele se correspondeu com diversos intelectuais romenos, para além de trocar cartas com André Gide, por exemplo, um dos grandes escritores da literatura francesa do início do século. Ele também se correspondeu com Martin Heidegger, o filósofo alemão. Então, era alguém que estava ambientado nos debates culturais e intelectuais do seu tempo. Ele é frequentemente comparado ao Kafka, inclusive, que também morreu de tuberculose, vale lembrar. Além disso, seu primeiro romance, que tem um título super peculiar, Acontecimentos na Irrealidade Imediata, ele foi publicado em 1936 e ele foi recebido com grande entusiasmo pelo Ionesco, por exemplo. Já no ano de 1937, ele publica o seu segundo romance chamado Corações Cicatrizados, que se ambienta justamente em um sanatório em Berck-sur-Mer e, portanto, contém diversos elementos autobiográficos.
O Corações Cicatrizados está disponível em português, publicado pela editora Carambaia, em 2019, com uma tradução direto do romeno, feita pelo Fernando Klabin. O romance faz parte da coleção Acervo, que contém diversos escritores muito interessantes e, de fato, a editora Carambaia está de parabéns porque eles sempre traduzem direto do original. Então, eles traduziram a Karin Boye direto do sueco, o Korolenko direto do russo, o Ibn Fadlan direto do árabe. E você há de convir comigo que traduzir do original deveria ser a regra, mas infelizmente nem sempre é assim que acontece no mercado editorial brasileiro. Infelizmente essa edição não estava disponível quando eu li esse livro, então eu li a tradução italiana, na verdade, da obra, mas eu fiquei tão feliz quando eu descobri que ele tinha sido publicado em português com tradução direta, que eu comprei a edição em português também, e foi uma ótima jogada, porque os elementos autobiográficos da narrativa são mais evidentes na edição da Carambaia, porque eles incluem uma apresentação que o Max Blecha publica em um jornal romeno 3 anos antes da publicação do romance. É uma apresentação bem curta, de umas 5, 6 páginas, mas ela não está presente na minha edição italiana, e essa apresentação é muito legal e muito interessante. Então, tendo lido o romance inteiro, quando eu encontrei essa apresentação e reli a apresentação, eu achei que ela dá um contexto muito interessante para o que vai vir depois. O texto se chama Berg, a Cidade dos Malditos, e ele se abre com uma descrição da estação de trem dessa cidade sanatório e de como os doentes chegam nesse lugar, que é chamada de, abre aspas, a meca da tuberculose óssea, fecha aspas, e os doentes chegam em um vagão específico do trem e muitas vezes acamados, e eles desembarcam do trem, então, de modo peculiar e ajudados por enfermeiros e tal. E aí há 2 coisas interessantes nessa abertura do texto. A primeira é que tanto a apresentação quanto o romance em si parecem um pouco um relato antropológico, assim, uma etnografia de certa forma, como se o autor estivesse acompanhando essa cidade tão especial, essa cidade dos doentes, e descrevendo aquela sociedade, aquela cultura. Um outro elemento relevante é que essa cidade é descrita como um espaço meio mítico, um espaço quase que separado da realidade. Afinal, essa é uma cidade dos doentes, um lugar muito específico que tem as suas características locais. E o próprio autor usa a expressão mundo paralelo, por exemplo, e que é um mundo de pesadelo. Ele chega a dizer que os doentes parecem terem sido descritos por Edgar Allan Poe, por exemplo. E no romance, os personagens de fato vão se referir à cidade dos vivos, ao mundo dos saudáveis e várias expressões do gênero que marcam uma divisão muito nítida entre aqueles que vivem em Berck-sur-Mer, na cidade sanatório, e aqueles que estão em outros lugares. Um dado muito interessante que a gente vai encontrar no romance confirma essa leitura, que é o fato de que a grande maioria dos enfermeiros e dos médicos que trabalham nos sanatórios dessa cidade são ex-doentes que se curaram. Então, ó que coisa interessante, não é possível de fato você sair dali para outro lugar. E de fato, há personagens que se curaram, pelo menos 2 ou 3, mas que continuam a viver no sanatório, porque não querem sair dali. Eles se dão bem naquele espaço, eles conhecem as pessoas, eles apreciam aquele ambiente. E há ainda o caso de um indivíduo que se cura, sai da cidade, volta a Paris e fica imensamente surpreso pela ausência dos doentes na cidade. E ele não lida bem com a situação, embora ele agora seja uma pessoa saudável, ele se curou do mal de Potter, ainda assim ele não consegue se reajustar no mundo dos vivos, para usar a terminologia dos próprios personagens. E a esses 2 elementos, a descrição antropológica e a de um mundo paralelo, se adicionam um terceiro, que é a ironia. E é uma ironia meio amarga. Ela não é feita para você dar risada, ela é uma ironia mais pesada. Por exemplo, o texto de apresentação adota um pouco um tom de guia turístico.
E quando você faz turismo, você faz isso em um contexto completamente diferente, um contexto de entretenimento e etc, né? Então, a escolha desse tom já destoa com o que está sendo narrado aqui, porque essa não é eles não estão indo para lá por entretenimento, isso aqui não é uma coisa desejável, auspicável. E aí, diz o texto, durante o trajeto, só se fala, é claro, de doenças, doentes, curas e tratamentos. Discute-se, creio eu, neste trenzinho, mais patologias do que em todas as academias de medicina juntas. A ironia faz parte, inclusive, da descrição antropológica, né? Então ele vai descrever essa cidade horizontal, que é como ele chama, porque os doentes que sofrem com o mal de Pot ficam quase que o tempo inteiro acamados e eles têm umas macas especiais que podem se mover pela cidade. Eles comem deitados, por exemplo, eles conseguem se locomover sozinhos dentro do sanatório e fora. Eles vão à missa, eles vão até mesmo à praia. E isso, de fato, acontecia. Há cartões postais em que você pode ver os doentes na praia, nessas macas que eles conseguiam movimentar sozinhos. E veja que coisa interessante, é um cartão postal, isso era feito para ser enviado para alguém, o que mostra para a gente essa relação curiosa entre uma cidade sanatório, mas também uma cidade turística. E isso mostra para a gente uma relação muito diferente também com a saúde e com a doença. Imagina você, se você precisa fazer uma cirurgia e passa uma semana se recuperando em um hospital, e daí você manda um cartão postal desse hospital para alguém, é bem peculiar para dizer o mínimo. Eu vou inclusive colocar esse cartão postal no Instagram do Literatura Viral para você não achar que eu estou mentindo, porque é verdade, isso realmente existia e era usado. E essa imagem mostra para a gente uma outra coisa também muito curiosa que o Max Blecher já vai discutir na introdução, que é o fato de que era possível você alugar uma pequena carroça em que a sua maca era colocada, ela tem o tamanho certinho, e aí um cavalo te levava para onde você queria ir. E o Emanuel, o personagem principal do Corações Cicatrizados, de fato usa uma dessa para ir para tudo quanto é lugar, inclusive em um determinado momento subindo e descendo dunas de areia, num lugar super inóspito que mesmo as pessoas saudáveis têm dificuldade de percorrer esse terreno que ele estava percorrendo deitado, todo engessado, com esse meio de transporte muito peculiar. E aí, enquanto o autor descreve essas coisas todas, a gente tem mais um exemplo dessa ironia, porque ele chama essa cidade de horizontal, são 5.000 doentes, todos eles engessados, e aí ele vai dizer que, leio, o gesso fixa, endireita, solda. Em Berck, o gesso é a matéria-prima típica da cidade, assim como o aço em Rousseau, o carvão em Liverpool, o petróleo em Baco. Notem que essa é uma comparação muito estranha. De um lado, a gente tem uma cidade-sanatório e, de outro, 3 centros de produção industrial cuja economia é vívida graças à produção desses materiais. Berck não produz gesso, Berck usa gesso o tempo inteiro. Então, essa correspondência é uma correspondência falsa e o autor tem plena consciência disso. Ela está aqui para ser irônica precisamente porque ela não funciona. E essa ironia ela serve um pouco para fazer críticas ao establishment, à sociedade, à forma como os sanatórios são gerenciados, mas elas também visam apontar para o absurdo da situação, o absurdo da existência, né? E existe um nível de leitura filosófico que vai fazer com que esse romance se pareça de fato com coisas que a gente vai encontrar no Estrangeiro, por exemplo, do Camus, ou nas obras do Sartre, e assim por diante. Mas ele também elogia e faz comentários sérios a respeito da medicina, por exemplo. Ele diz que a melhoria no tratamento e o desenvolvimento de novas técnicas em Berck fez com que a taxa de letalidade do mal de Pot, que no século XIX era de 80%, segundo o autor, passou a ser de 5% no início do século XX. E vamos lembrar que o Max Blecher se encontrava nesse espaço nos anos 30. E percebam também que 5% de taxa de letalidade é um progresso excelente, mas ainda assim é algo extremamente significativo. Você tem uma chance em 20 de morrer. Então, esses indivíduos, de fato, estão se degladiando com a morte ou com a ameaça dela.
E o texto enfatiza de forma muito lírica, muito bonita, que os doentes se ajudam, se apoiam uns aos outros. E por isso, esse peso da ameaça constante da morte é um fardo um pouco menos pesado nesse ambiente. Diz o texto: no ritmo absorvente da vida quase normal que ali levam, os doentes suportam com leveza a sua desgraça. É o milagre moral de Bergk. E dito tudo isso na introdução, o livro vai se abrir, então, com uma citação do Kierkegaard. Kierkegaard, que também sofria possivelmente de mal de Pot, conforme eu já mencionei, e cuja citação, mesmo no original, está em francês. Lembremos que o Kierkegaard não escrevia em francês, né? Mas, enfim. Quel terrible souvenir à affronter. Que terrível memória ou lembrança a se enfrentar. Notem que essa citação aponta tanto para os elementos autobiográficos, já que o autor se apropria das palavras do Kierkegaard para dizer: meu Deus, eu vou retomar essas lembranças da minha vida, aquele período terrível que eu estava nessa cidade. E também essa citação funciona de alguma forma como uma baliza para marcar que o que vai vir depois é muito trágico, é muito sofrido, exatamente da mesma forma que a mensagem na porta do inferno que a gente encontra na Divina Comédia: lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. E depois desse aviso, a gente começa então a leitura do romance, conhece o Emanuel, que é o nosso personagem principal, também romeno, que também está em Paris, que é diagnosticado no início da narrativa com mal de Pot e parte então ao sanatório acompanhado do pai. É bem interessante esse início do romance, a relação que se estabelece entre o pai e filho e a ternura com que o pai acompanha o filho. É bem bacana ver o carinho, o apoio que existe entre os dois e também fica muito evidente o quanto olhar só para os elementos biomédicos, que é o que normalmente acontece no campo da saúde, não basta. A gente vai conhecer o Emanuel ao longo da narrativa e o pai dele vai desaparecer um pouco depois dessas cenas iniciais. Mas fica muito evidente como a vida do pai também foi dilacerada e também foi profundamente condicionada pela doença do filho. Embora o pai esteja saudável e pleno fisicamente do ponto de vista biomédico, do ponto de vista sociocultural, esse não é o caso. A saúde e a doença são muito complexas e envolvem todas as esferas da vida. Elas vão muito além meramente do nosso corpo. E é por isso que eu acho que romances como esse têm um valor tão grande. Eles dão um rosto para essas questões. Embora na narrativa a gente vá reencontrar coisas que já foram ditas na apresentação, foram ditas com dados, foram ditas com estatísticas, mas não funciona da mesma forma. A gente vai ver, por exemplo, de forma até dessa vez engraçada, o Emanuel conhecendo os outros pacientes nos seus primeiros dias no sanatório. E como eles estão todos deitados e não podem se mexer, eles usam espelhos, assim, então eles conseguem observar o salão inteiro e ver quem é que está entrando, quem é que está saindo, como se eles estivessem um pouco numa festinha, assim, e eles inclusive flertam uns com os outros, então eles vivem uma vida normal, isso é super legal, só que eles fazem isso usando espelhos, porque eles não conseguem se mover, é muito peculiar, só que a gente consegue adentrar esse mundo pela perspectiva deles, uma perspectiva diferente e enriquecedora justamente por causa disso. Uma outra cena que ilustra esse ponto é quando o Emanuel tem que jantar pela primeira vez no sanatório. Ele tem que comer deitado, então ele não consegue usar os talheres direito e tal, e fica meio que com invejinha dos outros doentes que nem sequer percebem, mas já está tão automatizado que eles ficam batendo papo e comendo, e né? Enquanto o Emanuel acaba virando ali uma criança de 3 aninhos de idade que não consegue nem segurar os talheres direito. Tem uma outra cena também que é genial,
genial em que dois indivíduos saem na porrada. Então os dois acamados, os dois vestidos com coletes de gesso que cobrem quase o corpo inteiro e, no entanto, tentam ali sair no braço no meio de uma festa clandestina que eles fizeram, tomaram uns gorós, tá todo mundo meio bêbado. Então é muito interessante, assim, porque você cria esse cenário de estudantes num passeio de escola que resolvem aí fazer uma festinha secreta enquanto os professores estão dormindo, só que isso foi transposto para um cenário em que são todos adultos e eles estão se recuperando, em um hospital são todos muito ricos e influentes e tal. Então, assim, é muito interessante a manipulação desses elementos e essas cenas são de fato cômicas. Elas são divertidas, você não se sente mal por rir disso porque você está autorizado. Elas têm um caráter humanizado ali muito grande. Porque agora você está observando a vida dessas pessoas de dentro. E aí várias coisas que soariam como bizarras, mórbidas, num outro contexto, segundo a lógica interna da narrativa, ganham novas dimensões, poéticas às vezes, inclusive. Há, por exemplo, um amigo do Emanuel que era todo musculoso, assim, e inclusive serviu de modelo para fotos eróticas, assim. E aí ele dá de presente ele dá de presente para as pessoas fotos dele peladão, posando com as mulheres e tal. E ele faz várias cirurgias, várias mesmo, e quando a recuperação dele de uma dessas cirurgias começa a não ir muito bem, ele percebe que provavelmente ele vai morrer, e é o que acaba acontecendo mesmo, e ele dá de presente para o Emanuel um pedacinho da costela dele, que foi justamente o motivo por que ele fez a cirurgia. Ele precisava retirar esse pedaço, porque isso estava colocando a vida dele em risco e tal, e ele resolve dar de presente esse pedacinho de osso meio puído ao Emanuel, e o Emanuel fica profundamente tocado ao receber isso, e vai valorizar isso mais do que tudo. Ele não conta para ninguém, ele tem uma relação bem interessante com esse pedacinho de osso que simboliza mesmo a amizade dos dois. E esse personagem, ele é um bom exemplo para mostrar para a gente como o livro funciona. Porque existe esse elemento, né, tocante à relação desses dois personagens, mas ao mesmo tempo em que isso acontece na narrativa, há um outro elemento que é o da ironia de novo, porque o pai do indivíduo que passou pela cirurgia está muito confiante de que ele vai se recuperar e ele diz para o Emanuel, no fim de um capítulo, provavelmente em uma semana ele já vai estar na sala de jantar, disse o velhinho em um tom de alegria evidente na voz. E aí acaba o capítulo, a próxima frase do capítulo seguinte é: ele morreu 2 dias antes do Natal. É uma sobreposição de informações meio brutal. A esperança alegre do pai e a morte abrupta do personagem, mas justamente essa sobreposição ela é usada também de forma irônica, mas não irônica para causar riso, irônica no estilo meio Monty Python, para justamente enfatizar a absurdidade e a aleatoriedade da vida humana. Enfim, eu poderia fazer uma análise aqui do romance cena a cena, mas eu não vou fazer isso. Em parte para preservar a sua leitura, mas também em parte porque eu acho que esse não é muito ponto interessante desse romance. O que é legal do Corações Cicatrizados, e isso também vale para o Floradas da Serra, isso também vale para Montanha Mágica, é a forma de pensar desses indivíduos, é a forma como essa sociedade se organiza em um contexto tão peculiar, um contexto condicionado pela vulnerabilidade física e pela ameaça constante da morte. Essa alteração da realidade imediata que faz com que tudo que eles façam ali dentro, as amizades, as inimizades, as histórias de amor e tal, tomem toda uma outra dimensão, uma outra perspectiva. E é essa perspectiva enriquecida, alterada, que eu acho que é tão interessante nessa narrativa. Se você já leu A Montanha Mágica e gostou, você provavelmente vai adorar o Corações Cicatrizados. Se você não leu A Montanha Mágica, mas gostaria de experimentar, leia o Corações Cicatrizados, que é só 200 páginas, né? É um pouco mais fácil de digerir. É uma leitura bem legal
e o fato de que vem de uma tradição que a gente não conhece tão bem só ajuda. A literatura tem esse poder de ampliar os nossos horizontes, assim como viajar. Então é justo que a gente faça uso disso de vez em quando. E antes de acabar, senhoras e senhores, eu vou aproveitar a oportunidade para relembrá-los que o Literatura Viral é uma iniciativa individual, ele não tem financiamento algum. Eu produzo, pesquiso, gravo podcast sem qualquer tipo de apoio financeiro. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Na verdade, ele só dá, além do trabalho, ainda dá uns custos ainda. Mas, se você quiser apoiar o podcast de alguma forma, considere se tornar meu aluno. E há duas formas de como isso pode acontecer. Eu dou aulas de literatura em inglês, com a ideia de que você vai ler em língua estrangeira, praticar, fazer aula de conversação ao mesmo tempo que você aprende sobre arte e cultura. E essas aulas acontecem no projeto chamado A Book a Month. Você pode encontrá-lo no site abookamonth.com.br ou no nosso Instagram, e você teria aulas comigo ou com a minha esposa, que é pós-doutora também em literatura comparada e literatura inglesa, ou ainda você poderia fazer alguns dos meus cursos sobre humanidades médicas, a história da saúde, ou grupos de estudos de obras literárias, dessa vez em português, que vão passar a existir num futuro meio próximo, e eu te darei mais notícias sobre isso logo, logo. Muito obrigado, senhoras e senhores, e nos vemos em breve. Um abraço.